Então, vamos para a próxima palestra. Vou apresentar a próxima palestrante, Janaína. Está aqui, já acho que pode compartilhar. E, enquanto disso, vou apresentar. A Janaína fez graduação em Física na Universidade Federal de Santa Catarina, acho que é em Florianópolis. Atualmente, ela é aluna do mestrado da Física da UFSC, também, de Universidade Federal de Santa Catarina, e ela trabalha sob orientação da professora Natália, que também é um das palestrantes da edição passada, eu acho, edição atual também. Então, a Janaína vai falar sobre estudo do gás difuso ionizado em galáxias e Edjon. Então, a Janaína, você tem 25 minutos e mais 5 minutos depois das perguntas. Ok. Todo mundo me escuta perfeitamente? Sim. Sim? Ok. Então tá. Então, como foi dito, eu sou Janaína, sou aluna de mestrado em Física na Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação da professora Natália Valhassari, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o que eu venho estudando desde o fim da minha graduação e que também veio a se tornar o tema da minha dissertação, que é o estudo do gás difuso ionizado em galáxias Edjon. Não sei se trocou o slide. Trocou. Então, visto que na astrofísica, na astronomia, a gente tem diversas áreas de atuação, que basicamente consiste nos diferentes objetos de estudo que a gente tem, né, como objetivo em cada uma das áreas, eu vou explicar um pouquinho para vocês no que consiste os objetos que eu utilizo no meu estudo, para quem principalmente não for da área da extragaláctica, né. Então, como diz no título do meu trabalho, eu estudo galáxias, né, que são objetos compostos basicamente por gás, poeira e estrelas. As galáxias, elas podem ser classificadas de diferentes formas, principalmente dependendo do objetivo que a gente está estudando elas. Então, no meu caso, é interessante a gente classificar de acordo com a sua morfologia, utilizando, então, o esquema de Hubble, como a gente pode ver nesse primeiro diagrama aqui à direita. Então, da esquerda para a direita, a gente teria as galáxias divididas em 3 principais grupos. Seriam as elípticas, as espirais, que podem ou não ser barradas, e as irregulares. Tratando especificamente das galáxias espirais, a gente ainda pode subdividi-las em 2 tipos, dependendo de como a gente consegue observá-las aqui da Terra. Então, quando a gente estiver observando uma galáxia espiral, onde a gente consegue ver claramente a estrutura dos braços espirais, a gente está analisando, então, uma galáxia que está sendo vista de frente, como nessa primeira imagem inferior aqui da NGC 3982. Nesse caso, a gente está tratando, então, de uma galáxia espiral Feyson. Por outro lado, por conta da sua configuração de estrutura, né, se a gente estiver analisando uma galáxia espiral onde a gente não consegue ver claramente a estrutura dos seus braços espirais, mas sim esteja vendo claramente a região do disco, como nessa segunda imagem aqui da galáxia de Sombreiro, a gente estaria analisando, então, uma galáxia espiral Edyon. Que, no caso, estudar essas galáxias Edyon, elas é interessante porque, por conta de como a gente está vendo elas, a gente consegue analisar diversos parâmetros em relação à sua dependência com a distância ao plano, né? Como certos parâmetros físicos se comportam quanto se afasta do plano da galáxia, né? Então, no meu caso, como eu estou analisando o gás difuso ionizado na região extraplanar, esses objetos são interessantes para mim. Então, basicamente, na minha amostra, eu utilizo 8 galáxias Edyon observadas pelo projeto MUSE do VLT, que é um telescópio localizado no Chile. Aqui à direita, a gente tem cortes, na verdade, do cubo de dados, no comprimento de onda de 5,635 angstroms para cada uma dessas galáxias, para ilustrar para vocês como cada uma delas é. Entendido os objetos, a gente precisa entender, então, o elemento, né, que eu vou estar estudando dessas galáxias, que é o gás.
Então, o gás ele é o principal componente do meio interestelar, ele é formado basicamente por hidrogênio e também outros elementos, porém encontrados em menor quantidade, e ele pode ser encontrado em diferentes densidades e temperaturas ao longo da extensão da galáxia. Então, tratando-se especificamente do gás morno ionizado, a gente pode separar em duas fases esse gás, considerando ali a sua densidade. Então, a primeira delas seria as regiões H2, que recebe esse nome por conta da grande quantidade de hidrogênio ionizado presente ali. São regiões de gás com uma maior densidade e elas estão localizadas na região do disco galáctico, em especial ao longo dos braços espirais, onde também é onde a gente encontra a maior presença de poeira e estrelas. Então, por conta dessa maior densidade, da presença de poeira e tudo mais, ali acaba sendo um ambiente muito propício para a formação estelar. Então, nessas regiões H2 é onde a gente tem como se fosse o berço das estrelas. Essas regiões H2, por conta disso, né, de serem berços de estrelas, no seu interior ali nascerem muitos aglomerados e tudo mais, acaba que o gás presente nessas regiões H2 é principalmente ionizado pelas estrelas ali formadas mais quentes, que a gente vai entender um pouquinho melhor a seguir. Por outro lado, a gente também tem o gás difuso ionizado, que a gente vai chamar aqui de DIG, que vem do inglês Diffuse Ionized Gas. Então, essa região do DIG já é uma região de gás com menor densidade, onde a gente não encontra tanta presença de poeira de estrelas, onde as poucas ali encontradas são estrelas mais velhas. E também ele não está restrito na região do disco, a gente consegue encontrar a presença do DIG entre os braços e também na região fora do disco, que é justamente o meu objeto de interesse. Sim, e no caso, diferentemente das regiões H2, o DIG ele não tem uma fonte ionizante muito bem estabelecida na literatura. Muitos estudos indicam que quem é o principal responsável pela ionização do DIG seriam radiações de escape vindas de regiões H2. Mas também tem outros estudos que indicam que somente essas fontes não é o suficiente para a gente explicar o que a gente observa quando analisa os dados dessa região da galáxia. Então, só para explicar rapidamente, esse escape por regiões H2 seria no caso onde algumas regiões H2 com menos gás no seu interior tem as estrelas ali mais jovens, mais quentes, ali naquela região do interior das regiões H2, elas emitem fótons muito energéticos, e por conta do hidrogênio ele ser mais facilmente ionizado por fótons na faixa ali de 13,6 eletronvolts, os muito mais energéticos acabam conseguindo viajar por maiores distâncias, e nesse caso de menos gás no interior das regiões H2, pode até fazer com que esses fótons escapem e consigam ionizar, então, as regiões de gás fora da região H2. Então, seria isso o escape, né, por regiões H2. Então, o meu estudo é basicamente encontrar uma forma que melhor descreva a ionização do DIG na região fora do plano. Para entender melhor, então, o que seriam essas fontes ionizantes, a gente precisa primeiro entender de maneira bem simplificada os diferentes tipos de estrela que podem ionizar um gás. Porque, basicamente, essas fontes ionizantes, algumas delas são provenientes de estrelas. Então, basicamente, a gente precisa entender que diferentes tipos de estrelas possuem propriedades que dependem estritamente da sua massa inicial e do seu estágio evolutivo em que se encontram. E para isso a gente utiliza o diagrama HR, que é esse diagrama aqui à direita da tela de vocês, onde a gente consegue agrupar as estrelas com parâmetros físicos semelhantes. Então, nesse diagrama, a gente tem no eixo Y a luminosidade da estrela, que cresce de baixo para cima, de maneira usual, e no eixo X, a gente tem a temperatura da estrela, que cresce da direita para a esquerda, então meio contraintuitivo. E, além disso, nesse diagrama também, aqui é como se tivesse dois eixos X, mas a gente pode encontrar
tanto só a temperatura, como também o índice de cor das estrelas, como sendo o eixo X desse diagrama. E esse índice de cor, ele vem do fato do espectro, do contínuo estelar das estrelas, se comportar como um corpo negro. Então, quanto mais azulada for a estrela, é sinal de que mais quente ela é. E quanto mais avermelhada, mais fria. Claro, nas dimensões de uma temperatura de estrela. Então, nesse diagrama, a gente pode ver que a gente tem certos agrupamentos de estrelas, né, que coincidem justamente com o seu estágio evolutivo. Então, o estágio evolutivo de uma estrela, ele se inicia na sequência principal. Ali, quando tem uma nuvem de gás muito densa, com todos os elementos propícios, né, para o surgimento de um aglomerado de estrelas, desse aglomerado, boa parte das estrelas que surgem são estrelas de baixa massa, que também são as estrelas mais frias da sequência principal. Enquanto que em menor quantidade são formadas as estrelas mais quentes. Quanto mais quente a estrela, mais azul ela é e mais energéticos são os fótons emitidos por ela. Então, se tratando dessas estrelas recém-formadas muito quentes, a gente tem as chamadas estrelas O e B, que são do tipo espectral O e B, que são estrelas muito quentes, né? Que estão ali na sequência principal. Por serem estrelas recém-formadas, elas se encontram no interior da região H2, e quando uma estrela se forma, quanto maior a sua massa, mais breve a sua estadia na sequência principal é. Então, essas estrelas muito azuis, elas têm um curto período de tempo nesse estágio evolutivo. No entanto, por elas serem muito quentes, produzirem fótons muito energéticos, são elas as responsáveis principais pela ionização das regiões H2, do gás ali nessa região mais densa. Então, elas são fontes ionizantes muito importantes. Por outro lado, a gente tem as estrelas de baixa massa, que são as mais abundantes que a gente tem no universo, na nossa galáxia e em outras. Então, essas estrelas de baixa massa, elas ficam por mais tempo na sequência principal, mas também alcançam estágios evolutivos mais avançados, podendo, inclusive, passar ali do estágio de supergigantes, onde elas vão ali caminhando para o seu fim de vida, né, se tornando nebulosas planetárias ou pós-AGB, e, por fim, se tornando anãs brancas. Então, se tratando desses dois estágios evolutivos específicos, nebulosas planetárias e anãs brancas, a gente teria um grupo de estrelas chamado de HOMS, que é um acrônimo que vem do inglês para Hot Low Mass Evolved Stars. Então, essas estrelas, por serem já mais evoluídas, mais antigas, por assim dizer, não é bem a palavra correta, mas por estarem em estágios evolutivos mais avançados, elas não são estrelas recém-formadas, elas são encontradas não somente no interior das regiões H2, mas sim permeando o DIG, tanto no disco quanto fora dele. Então, principalmente também por sua temperatura elevada, mas também pela sua abundância em uma galáxia, elas acabam sendo fontes ionizantes muito importantes. Então, no meu estudo, eu vou estar considerando essas duas possíveis fontes ionizantes para o DIG extraplanar, tanto as estrelas HOMS quanto escape de regiões H2, que é basicamente ionização vinda de estrelas AB que estão dentro, né, no interior das regiões H2. Seguindo, então, para o processamento dos meus dados, como eu mencionei anteriormente, e também foi muito bem explicado pela professora Thaisa, eu utilizo o cubo de dados do MUSE, que são basicamente dados espectrais espacialmente resolvidos, na faixa do comprimento de onda da luz visível. Então, para utilizar esses dados, a gente primeiro precisa realizar a síntese de população estelar, para a gente poder subtrair a contribuição estelar do espectro e ficar só com as linhas de emissão provenientes do gás. E para isso a gente utiliza o código Starlight. E por fim, para medir o fluxo das linhas de emissão, a gente está utilizando o programa Adobe, e então podendo começar a trabalhar, né, com os dados e realizar as devidas medidas. Como eu mencionei, na minha amostra eu tenho 8 galáxias, né? Então, para cada uma delas, eu fiz uma série de gráficos, uma série de mapas, que seria muita coisa para apresentar aqui para vocês em um curto período de tempo. Então, por conta disso, eu escolhi uma galáxia específica, a IC 1553, e para ela eu trouxe alguns dos resultados mais interessantes.
Começando, então, pelo primeiro, que é justamente a identificação, né, da linha de emissão de H-alfa em uma região do gás. Quando a gente identifica essa linha de emissão, a gente está enxergando, de certa forma, uma região do gás que está sendo ionizado. Então, nesse primeiro painel, que está em colorido aqui, o painel A gente tem o mapa da densidade superficial da luminosidade em H-alfa, de modo que a gente pode ver que a maior densidade de luminosidade coincide com a região do disco dessa galáxia. Porém, a gente vê que logo imediatamente ao sair do disco, a gente não tem a não existência de luminosidade em H-alfa, né? Muito pelo contrário, a densidade cai um pouco, mas a gente ainda detecta essa linha. E isso é sinal de que aquela região do gás também está ionizada, mesmo que em uma menor quantidade, por ser um gás até mais difuso. Então, é interessante primeiro realizar essa medida por conta disso. Em seguida, a gente tem outra medida interessante, que é a largura equivalente de H-alfa. Então, utilizando essa medida, a gente pode identificar quais são as fontes ionizantes predominantes em uma dada região do gás, segundo o estudo de Lacerda. Então, segundo esse estudo, ele determina que quando a gente avalia a medida de largura equivalente, se a gente encontra valores de 0 a 3, isso nos indica que a gente tem uma ionização predominantemente por estrelas Holmes. De 3 a 14, a gente teria um misto entre estrelas Holmes e escape de regiões H2. E para valores maiores do que 14, a gente teria, então, a predominância de escape por regiões H2. Aqui eu trouxe, pensando nisso, dois diferentes painéis onde a gente olha para essa medida. No painel B, que também está colorido, a gente tem um mapa da largura equivalente de H-alfa. E no painel C, a gente tem a largura equivalente de H-alfa no eixo Y. E no eixo X, a gente tem a distância ao plano. E os pontos aqui estão coloridos em relação à distância ao centro da galáxia. Então, em ambos os painéis, que são análises levemente diferentes de um mesmo parâmetro, a gente consegue ver que a medida de largura equivalente que a gente obtém na região fora do plano ainda é muito maior do que 14, né? Isso nos indica, então, que, segundo esse diagnóstico, a fonte ionizante predominante dessas regiões extraplanares seria regiões H2. Porém, a gente tem um estudo da Flores Faiardo que nos indica que, utilizando modelos de fotoionização, que algumas razões de linha do tipo causadas por excitação colisional e recombinação, respectivamente, esse tipo de linha ele apresenta um certo aumento que não é bem explicado se a gente só considerar a fonte ionizante como sendo escape de regiões H2. E aqui eu trouxe dois exemplos desse tipo de linha. No painel D, a gente tem no eixo Y N2 por H-alfa, e no painel E, a razão de linha S2 por H-alfa. Em ambos os gráficos, a gente tem a distância ao plano no eixo X e coloridos pontos em relação à distância ao centro. Então, em ambas as razões de linha, a gente enxerga esse aumento que estaria de acordo, então, com o estudo de Flores Faiardo. Então, apesar da gente detectar ali pelo mapa que seria predominante por conta de escape de regiões H2, não seria somente isso o suficiente para explicar esse aumento enxergado nesse tipo de razão de linha. É interessante estudar esse tipo de razão de linha, primeiro porque o aumento nos indica que a fonte ionizante ela é mais dura, ou seja, ela é mais, os fótons por ela emitidos são mais energéticos. E outra coisa é que esse tipo de razão de linha nos indica a variação da temperatura eletrônica do gás para diferentes elementos químicos, por conta que cada elemento químico tem uma diferente dependência com relação à temperatura eletrônica. Então, é interessante a gente fazer esse tipo de análise com razões de linha de diferentes elementos para poder ter uma melhor compreensão do gás ali naquela região. E, por fim, por último, né, o último painel que eu trouxe para vocês diz respeito a um parâmetro que é bem interessante, porque nos permite medir diretamente a temperatura eletrônica de uma região do gás, né, no caso de um gás, né? Aqui, no caso, analisando o DIG extraplanar, que é justamente quando a gente realiza razões das linhas de emissão de um mesmo íon
mas com energias de excitação diferentes. Então, aqui eu trouxe no painel F, que também está colorido com relação à distância ao centro. No eixo Y, a gente tem uma razão de linha do N2, da linha 5755 pela 6584. Então, como razões de linha desse tipo nos fornecem uma medida direta da temperatura eletrônica, e aqui no eixo X a gente está analisando também a distância ao plano, a gente pode ver que a temperatura eletrônica ela aumenta conforme se distancia do plano. Ou seja, a região extraplanar ela tem uma temperatura eletrônica mais elevada que a região do disco, que é onde está presente ali as regiões H2 e uma região mais com mais matéria, digamos assim, né? Então, para concluir, a gente viu que, no caso, para essa galáxia em específica, IC1553, a gente encontra a presença do gás difuso ionizado na região extraplanar, porém, o aumento das razões de linha ocasionadas por excitação colisional e recombinação não são bem descritos se a gente considerar apenas a ionização vindas por escape de regiões H2, e para tentar descrever melhor, né, esses parâmetros que a gente observa com relação às fontes ionizantes, a gente vai considera, então, uma combinação entre escape de regiões H2 e estrelas Holmes para tentar descrever melhor isso que a gente está observando. Por fim, eu queria convidá-los a darem uma olhada na seção de pôster das minhas colegas de laboratório e também alunas da professora Natália, a Liz e a Maria. No trabalho da Liz, elas estão investigando maneiras de utilizar aprendizado de máquina para realizar medidas de linhas de emissão. E no trabalho da Maria, elas estão também estudando o gás difuso ionizado, mas utilizando, então, modelos de fotonização para tentar descrever melhor o DIG. E seria isso, então. Muito obrigada pela atenção de vocês e bom evento. E fico aí aberta a perguntas. Muito obrigada. Vamos dar aplausos virtuais. Muito interessante a palestra. Eu fiquei, na verdade, interessada, mas até parece que algumas perguntas, mas você já respondeu. Mas já estou vendo a Catarina quer fazer uma pergunta. Vamos. Obrigada, gostei de ver a evolução do trabalho. Faz um tempinho que a gente não se atualiza, né, Janaína? Acho que foi 2019 a última vez que a gente trocou posters e coisas assim. Isso. Parabéns pelo trabalho. E eu achei curioso porque geralmente a abordagem que eu parto do meu trabalho é assim: tem um gás ionizado, será que é estrela ou será que é buraco negro? E aí sempre vem a Natália e o pessoal aí da UFSC que tipo, não, veja bem, temos os DIGs, né? E aí agora você está fazendo o contrário, né? Bom, será que a gente consegue isolar a emissão do gás difuso, né, dessas outras contribuições? E aí